Olá, bem-vindos à nova temporada do De Mãe para Mãe. Recebo aqui hoje a Carolina Brioski. Ela é fundadora e empresária à frente da Maternitá. Hoje a nossa conversa será sobre o sono do bebê. O nosso programa está começando. Vem comigo! De Mãe para Mãe. Um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Ei, Carol, tudo bem? Ei, Lara, tudo bem? Prazer estar aqui com você de novo, né? A gente já Prazer se é meu. conhece há um tempinho. A gente se conheceu em feira de maternidade, né? Que é um assunto que sempre me move muito, né? Desde que esse projeto começou, desde que eu fui mãe, na verdade. Mas que eu fui me aprofundando mais nesse universo depois que o projeto, né, do De Mãe para Mãe surgiu há aproximadamente 3 anos. Já vai fazer 3 anos, tá? E hoje a gente, né, tá te trazendo aqui, a gente já tem um tempo que queria falar de rotina do sono. Minha mãe é pediatra, também já trabalhou, né, em medicina do sono. E eu acho que essa área da saúde é muito complexa, porque, né, desde que a gente conversou ontem ou anteontem, a gente já entendeu que o sono ele influencia em muitas coisas, em nuances da vida que vão não só desde o bebê, desde a gestante, mas até o fluxo da vida do adolescente, do adulto, influenciando em muitas coisas da saúde, do metabolismo, do desenvolvimento deles, né? Então hoje a gente vai começar falando sobre a rotina da gestante, porque muita gente não sabe, eu também não sabia, mas eu desconfiava, que quando a gente pensa, né, na hora que a mulher tá grávida, ela fica se programando muito para quando o bebê nascer. Ela quer arrumar quarto, ela quer fazer curso disso e daquilo. E aí no final começa aquela dificuldade para dormir, ela não sabe por quê. Isso pode vir de hábitos que também vêm lá da infância. Então é importante a gente saber também sobre essa questão da rotina da própria gestante, da mulher antes de gestar. Me explica o que isso influencia, né? E o que é importante saber sobre o sono como um todo antes do nascimento do bebê. Porque a gestante já dorme mal, né? Sim. A barriga no final, respiração com xixi, que quer levantar toda hora para fazer xixi. Sim. Então, fala um pouquinho pra gente dessa pauta. Então, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Nossa, assim, adoro o seu programa, adoro o assunto, né, o tópico que vocês falam aqui. Falar sobre sono na maternidade é muito relevante. Então, é um prazer estar com vocês. Primeiro, em relação a essa coisa da gestante e o sono, o principal objetivo da gestante saber sobre sono é também para ela dormir melhor, né? E aí, tendo uma rotina melhor na sua gestação, o bebê vai, com certeza, quando nascer, ter uma rotina já boa. Então, por que isso acontece? Quando a grávida está lá pela 26ª, 28ª semana de gestação, o bebê já começa a ter ritmos biológicos, inclusive sono e vigília na barriga da mãe. Ah, ele dorme na barriga? Dorme na barriga, não sabia, não. faz estágios de sono, REM, sono não REM. Eu Igual achei quando que a ele gente só descansava, assim, nossa, tô bebendo ali o líquido do amniótico, agora eu vou descansar, tô ali com um somzinho da barriga. Então, é assim, a gente já tem um sono sendo formado bem nesses estágios. E aí, o bebê, como ele não tem nenhuma formação ainda de estruturas que produzem hormônio, por exemplo, melatonina, que é o hormônio de sono, esse bebê ele vai receber essa comunicação através da gestante, através do nosso sangue, né, do que está passando as informações via placenta para o bebê. Então, quando a mãe tem uma rotina ruim, e aí, independente do porquê, estilo de vida, enfim, e ela troca o dia pela noite, esse bebê vai nascer com uma tendência maior a trocar o dia pela noite. Então, se a gestante ela tem uma rotina que ela vê muita tela à noite, muito agitada à noite da gestante, passa uma boa parte da madrugada acordada porque sai ou porque fica em casa, mas fica sem dormir, o bebê vai tender a nascer com esse mesmo ritmo biológico. Jamais saberia disso. Eu achei que, tipo assim, quando a gente fala de sono da gestante, a gente estava falando literalmente da barriga que atrapalha o sono dela no final do dia e de tipo assim, ela tem um sono bom, um sono ruim, eu tá acordando muito, né, da questão da urina que aperta no final, a gente vai muitas vezes. Eu lembro que no final eu ficava querendo desafrado, eu falava, meu Deus do céu, não aguento mais levantar pra fazer xixi. Eu falava assim, que a barriga já tá irritada. pesada. Não queria beber nada, mas beber água à noite, mas mesmo quando você não bebia, era um saco, assim, eu levantava com raiva, porque na hora que você tá com um sono bom, que você pesou, e eu tinha insônia, né, antigamente, desde os primórdios aí da minha adolescência, adulto, provavelmente hábitos ruins, e agora que eu entendo isso, né?
Mas eu acho que já era ruim por conta dessa parte, né, de urinar à noite Sim. e no final a barriga. E no começo o enjoo, ou seja, é quase a gestação muita inteira coisa, atrapalhando, assim, nosso sono, né? E a gestante ainda tem uns hormônios que ajudam no sono, tá? Por exemplo, a relaxina, que é um dos hormônios que ajudam no parto, na abertura da pelve. É um hormônio que ajuda a dormir melhor. Só que são tantos incômodos, igual você falou, o tamanho da barriga, a bexiga sendo pressionada, a gente levanta o tempo todo. Então, a gente precisa cuidar da nossa rotina durante o dia, fazer higiene do sono, pensando em tentar melhorar esses BOs aí que a gente passa, mas também que quando o bebê nascer, ele não vai ter estruturas prontas para essa produção hormonal. Isso vai vir através da amamentação pela mãe, mas essa informação circadiana da gestação da mãe, principalmente no final, terceiro trimestre, é o que vai passar para o bebê depois. Então, vocês têm que começar a se preocupar com sono a partir de gestante, barriga cresceu. Descobrir que tô grávida. Isso Ou aí. então, assim, já cuidar dos hábitos ruins É isso aí. antes de ser planejar estar grávida. Isso aí. Exercício, rotina de sono da gente, né? Uhum. Desligar aparelhos eletrônicos, Higiene tentar do ler sono, um geral. livro ao invés de ficar assistindo televisão na hora de dormir, que eu sei que é difícil. A gente ama, né? A gente ama, né? É aquilo que a gente falou, depois que o neném nasce, o nosso momento é quando eles dormem. É que a gente quer fazer tudo. É isso aí. Comer, beber alguma coisa. Assistir uma série. Assistir uma série com o marido, ter um momento de qualidade, que é o nosso momento sem criança, né? Mas tem que cuidar disso também. Vamos lá. Quando a gente fala do sono nos primeiros dias da criança, né? Que a gente conversou sobre aquela questão da esterogestação, que eu já ouvi muito falar também, e do sono, mas que também é um pouquinho de tabu a esterogestação, não é, né? Tem aquela coisa de comprovação científica ou não. Tem gente que né, acredita mais nesse viés e tem gente que vai para o outro lado. Mas queria que você explicasse pra gente como que funciona o sono do bebê nesses primeiros dias, de maneira geral e cientificamente, né? O que já é comprovado ou não. E o que não é. A esterogestação é uma teoria que não é científica, né? Quem veio com essa teoria foi um antropólogo, que é o Montagu, falando que o bebê não nasce pronto, porque senão não passaria pela pelve da mãe, né? Se a gente tivesse nascendo pronto, o parto ia ser algo mais complicado, como se o bebê precisasse ainda de um tempo sendo gestado ou regulado, a gente chama de regulação externa, né? Depois que ele nasceu. E aí, por conta disso, muitas mães saem da maternidade com a seguinte informação: você não vai se preocupar com rotina de sono agora. Você não vai se preocupar com o horário do bebê dormir, de acordar. E aí, acaba que essa mãe, ela entende que quem vai mandar ali no dia a dia é o bebê. Então, assim, eu sou muito a favor, né, e a gente sabe que na medicina fala-se muito sobre livre demanda de amamentação, e eu acho que um bebê que está aprendendo a mamar realmente não pode ter horário de mamada. Mas horários de sono é outra coisa. E é óbvio livre demanda do sono, você falou, né? Livre demanda de sono não poderia existir. Por quê? O bebê, não, como eu disse, ele não tem estruturas biológicas que consigam fazer ele entender o que é dia, noite, nesse começo. Né? Não enxerga bem. Não enxerga, não tem uma produção hormonal boa de cortisol, melatonina, que são os dois grandes chefões do relógio biológico. E aí esse bebê, se você deixa ele dormir o que ele quer, acorda na hora que ele quer, e até falo isso para as mães, gente, a avó, quando você vai lá e fala assim, eu tenho que acordar o meu bebê. Se ela tá na casa, ela fala, pra que você vai acordar um bebê que está dormindo, sabe? Não poderia acordar o bebê dormindo. Mas se a gente deixa dormir o que quer durante o dia, eles tendem a trocar o dia pela noite. E elas não tinham essa informação antigamente. Então elas pensam assim, dormiu, vai dormir também. E aí depois, para você consertar isso, né, de dia e noite, você consertar o seu e o dele, né? Porque é isso aí. Fica todo embolado. E assim, só para vocês terem uma ideia, uma criança só tem essa noção de dividir o seu relógio biológico de uma forma equilibrada depois dos 9 anos de idade. Aê! Aham. Tô caindo pra trás. Será que vai melhorar então o sono da minha filha de 5 aos 9 anos? Claro, tem como melhorar. Uma hora tem que melhorar, né? Tem que melhorar. E a gente, assim, fala sobre isso, né? Essa coisa de que, tem muita mãe que fala, meu filho gosta de dormir mais no início do dia. E aí, por que a gente tem que dividir o sono, distribuir, assim? Então, a rotina do recém-nascido não é vai dormir todo dia, acordar às 7 da manhã e a primeira soneca é às 8. Não. É você entender que você tem que distribuir o sono ao longo do dia. Porque se ele ficar concentrado só em alguns lugares, o bebê ficar muito tempo
dormindo de dia ou muito tempo acordado, né? Muito tempo sem mamar também, ele vai tender a acordar mais na madrugada para mamar. Então, as mães precisam sair da maternidade com essa coisa quebrada, assim, essa ideia antiga de que não podia ter rotina quebrada. A gente tem sim que ter uma estrutura sem cronologia, é uma sequência de eventos que permita que o bebê tenha ali uma noção, né, do dia e da noite, para não ficar acordado a madrugada inteira mamando e de dia o dia inteiro dormindo. Até porque isso atrapalha não só esse início do que ele vai entender como hora de dormir, hora de acordar, porque no início a mãe tá vivendo para aquilo mesmo, só que isso influencia lá na frente, que é aquilo que a gente conversou também, né? Ele vai crescer acostumando com isso e complica. A gente tem que guiar esse relógio biológico deles, porque eles não têm capacidade de fazer isso sozinhos. Perfeito. Então, livre demanda de sono, a gente tem que tomar esse cuidado para não... Não existe livre demanda, não façam na casa de vocês livre demanda de sono. Livre demanda de peito, ok. Ok. Mas de sono não. Difícil, né? A gente vai ter problema. Isso aí. Vamos lá. Quando a gente fala sobre o que eu preciso saber como mãe, a pessoa está gestando ali, ou está nesses primeiros dias ainda. A gente conversou que sono não é só a rotina, né? A gente também pensa na parte comportamental do sono. Isso aí. Que é aquilo que influencia todo o dia dela, a parte não só de metabolismo, mas de comportamento, de socialização. O que ele influencia? Né? O sono não influencia só na rotina da criança e da mãe, ele influencia em outras coisas. Me fala um pouquinho sobre isso. Então, quando é o que você falou, né, no começo, as pessoas se preocupam muito na gestação com enxoval e tal. E aí depois vão adquirir conhecimento da onde? Do celular, que é onde a gente vai olhar os Instagrams da vida. E muitas pessoas que se intitulam especialistas ou grandes conhecedores de determinadas áreas... Porque tiveram uma experiência, às vezes, tive uma experiência, deu certo, gente. Vão passar algumas informações que ou já estão desatualizadas ou que não procedem mais, enfim. Então, o que a gente precisa saber? Eu recebo muitas mães na maternidade colocando a culpa do bebê estar acordando a noite toda na rotina. Nossa, minha rotina deve estar errada, não é possível. Eu estou fazendo... A mãe sempre acha que está fazendo alguma coisa de errado. E quando você tem conhecimento básico de noção de fisiologia do sono, então essa é a primeira coisa que eu falo para vocês saberem. Fisiologia de sono. Ter uma noção de o que é o sono infantil, como é que ele funciona. Não é para vocês fazerem, nossa, vou ter que estudar livros sobre isso, fazer uma pós-graduação. É o básico. Como é que um bebê dorme? Depois que ele fecha os olhinhos lá, como que funciona o sono dele? Quando a gente entende esse funcionamento do sono, o que influencia para o sono ser o que ele vai ser, de qualidade, muito quebrado o tempo todo, você consegue entender, poxa, isso é normal, meu bebê tá passando por uma mudança de padrão. Porque senão a gente bota a culpa de tudo, ou na rotina ou no tal do salto, que as mães adoram falar, tô passando por um salto. Eu nunca, não tô querendo puxar sardinha pra mim não, mas assim, eu não sei se... Eu acho que eu não tinha muita amiga grávida, né, na época, com filho pequeno, porque eu fui a primeira. Então, na pandemia, eu só via notícias de Instagram e tal, mas pouco. Eu tava preocupada com outras coisas, assim. Com enxoval, com essas besteiras, ouvia muito minha mãe, que não fazia curso de gestante, mas não tinha esse negócio de salto. Gente, depois que a minha fez 6 meses, 7 meses... Meu grupo de WhatsApp, que o povo começou a engravidar, dos 2 grupos de amigas, assim, até mais velhos que eu. Um salto disso, um salto daquilo, agora é dente. Eu nunca tive esse papo. Então, eu entendo que deve haver o salto, mas você sabe aquele negócio que, como eu não ouvia falar, eu não percebia? Aí ele tá com salto de desenvolvimento. Então, eu tô percebendo que agora ele tá acordando. Deve ser o salto. Eu nunca botei a culpa no salto porque eu não sabia que era o salto. Faz sentido o tal do salto? Ele influencia mesmo? Então, tem muitos pediatras que nem gostam de falar sobre isso. Até vão conversar às vezes comigo e falar, porque a mãe acha que tudo é o tal daquele negócio que você sabe que eu nem vou falar o nome. A pediatra fala isso? As próprias pediatras falam assim, eu nem vou falar o nome, porque elas devem receber os bebês no consultório que a mãe tudo é a culpa do salto. E elas baixam um aplicativo, que eu não vou falar o nome. Não, eu sei, mas aí tem lá, dia do salto. Exatamente. O seu bebê, aí tem tipo assim, uma nuvem preta da semana do dia 2 ao 6 de janeiro do ano que vem, não vou poder viajar, porque meu bebê estará passando por um salto. Você tá brincando que existe isso hoje. O aplicativo que eu tinha era de semanas, depois eu nunca baixei outro. Baixei o BLW só. E aí eu acho que essa ansiedade que isso cria na mãe, isso influencia. A gente sabe que o nosso estado emocional vai influenciar no bebê. Então eu já tô ficando tensa, já. E o que a medicina fala sobre essa parte de sono, né, e salto? O bebê realmente pode se desenvolver nesses rompantes, assim, tipo, em algumas semanas tá tudo mais tranquilo, essa questão do desenvolvimento cognitivo e motor estão sendo bem equilibrados,
madrugadas ali acontecendo, e aí do nada acontece uma interseção de várias coisas. Bebê aprendendo habilidades motoras super importantes, tipo marcos de desenvolvimento motor, associado às vezes a um incômodo físico e associado a uma parte de habilidade que a gente nem sabe o que está acontecendo, que às vezes são coisas que a gente não está vendo, mas o bebê está enxergando melhor, ouvindo melhor. E aí, junta tudo isso, eles aceleram a atividade cerebral, mudam o metabolismo, e isso vai ter uma consequência no sono. Então, um dos exames que a gente avalia a qualidade de sono, que é a polissonografia, mostra diversos fatores ali. Aí a gente tem atividade cerebral, cardíaca, fluxo respiratório, algumas movimentações. Então, o bebê, nos 1000 primeiros dias de vida, que é o maior boom de desenvolvimento, ele vai passar Uns 3 anos, né? Isso, vai passar. A medicina hoje já está falando nos 5.000 primeiros dias de vida do bebê. Quantos anos? Eu acho que vai dar aí, se 1.000 Então, dias a 6 3 quase. anos, Então, até onde eu falei. Então, da minha vai melhorar depois dos 6. Então, assim, dizem que essa fase é onde a gente nunca vai encontrar um desenvolvimento tão grande quanto nessa fase num curto espaço de tempo. Então, o bebê ele vai estar sempre passando por alguma coisa ali. Só que eu não acredito, e eu acredito que isso também seja problema das pediatras, que vai acontecer na semana que o aplicativo está falando, entendeu? Porque do mesmo jeito que o meu bebê andou com 1 ano e 3 meses, o bebê da fulana andou com 10 meses. O salto pode acontecer em momentos diferentes, não é aquela semana X. Exatamente. Agora, existe uma coisa chamada mudança de padrão de sono, que aí sim, normalmente acontece em idades muito parecidas cronológicas. Mais específicas, né? Isso, tipo 2 meses, depois entre 2 e 3 meses, depois 6 meses, 8 meses, 10 meses, 15 meses. Ele se adaptou à amamentação, está se adaptando ao mundo externo, a visão dele já está mais avançada. Aí a gente tem mudanças assim no desenho dos ciclos de sono, o tamanho dos ciclos que o bebê faz, essa questão da movimentação no sono vai mudando também. Então, você pensa, o bebê recém-nascido, você bota ele parado ele fica. Daqui a pouco as mães estão falando assim comigo, Carol, meu bebê faz 360 no berço. É normal? Sim, a movimentação no sono é normal e ela é marcada por essas faixas etárias que o bebê vai passando. Então, isso é legal da gente saber também. E a segunda coisa, depois que você entende um pouquinho sobre fisiologia, como é que funciona o sono infantil, é você saber o que você quer para sua casa. Porque a gente fica escutando as amigas e às vezes acaba se influenciando, mas às vezes não é aquilo que eu gostaria. Então, às vezes lá na loja, as amigas e a rede social, aquele raio da rede social. As influenciadoras. Então, a gente às vezes, por exemplo, na loja, já vi mãe chegar lá e falar assim, nossa, que berço lindo, armado, do jeito que eu penso em colocar meu bebê. E a amiga do lado bem assim, amiga, você acha que você vai usar berço? Você não vai usar berço, não. Seu filho não vai dormir no berço? Aí eu, escutando a conversa, eu me meti, mas você quer que seu bebê durma no berço? Aí ela, quero. Eu falei, então você tem como ter o seu bebê dormindo no berço. Então, assim, eu acho que a gente fica, às vezes, meio que vivendo o terror dos outros, sabe? Não funcionou pra minha amiga, então não vai funcionar pra mim. E eu também acho muito chato a internet, que hoje tá muito... Você tem que... Ninguém, quando a pessoa chega pra mim na maternidade e fala, eu quero fazer cama compartilhada. Por que que eu vou virar pra essa mãe e vou falar, não pode cama compartilhada? É proibido cama compartilhada, porque o sono pode ter muita qualidade também na cama compartilhada. Então essa é a segunda coisa que vocês têm que saber. O que vocês querem para a maternidade de vocês em relação ao sono? Tem os prós e contras, né? Aquilo que a gente falou. Exatamente. A cama compartilhada tem os prós e contras. Isso aí. E o berço também tem. Isso aí. Você, dependendo dessas duas vertentes, são completamente diferentes, né? Vou querer a cama compartilhada ou vou querer meu bebê dormindo no berço, você vai ter que seguir caminhos diferentes em relação ao sono. Então, para que uma mãe, que é uma coisa que um tópico que a gente falou que ia falar, que é sobre a questão da autonomia, né, da parte abordagem comportamental do sono. Por que uma mãe que tem um bebê que dorme no berço tem que entender sobre comportamento, sobre essa parte de hábitos relacionados ao sono? Por que uma mãe que quer que um bebê durma no berço tem que saber o termo autonomia de sono? Né? Porque o bebê no berço, para que ele durma com qualidade, mesmo a fisiologia do sono sendo do jeito que ela é, porque a gente tem despertares que são fisiológicos, aquele bebê consegue dormir a noite toda. Por quê? Tem um padrão de sono que favorece e uma capacidade de autorregulação associada. Essa autorregulação é aquele negócio, deu uma acordadinha, ele já sabe como dorme de novo. Isso aí, exatamente. Agora, se ele sabe que se ele der uma choradinha, a mamãe vem... Se é um bebê que não consegue, né, que não tem essa autonomia,
ele vai pedir ajuda. Assim, inevitável. Vai chorar, vai chamar os pais. Pode deixar chorar ou não? Eis a pergunta polêmica. Essa aí é polêmica É a que... mais polêmica. Deixa chorar. Não pode deixar chorar. Vê se eu vou deixar meu filho chorar. Ah, mas deixar um pouquinho não tem problema. A gente tem estudos que mostram que essas técnicas todas funcionam, que a gente chama de técnica de extinção. Extinção total, que é deixar chorando até dormir. Extinção parcial, que é você deixa chorando um pouquinho, vai lá, depois deixa chorando mais um pouquinho, até que o bebê dorme. Quem fazia isso? Elas existem, e eu não julgo ninguém, qualquer mãe que está lá comigo, eu quero aplicar essa, então eu vou te ajudar. Então, assim, a gente não tem na literatura uma contraindicação, a não ser que o bebê tenha algum problema de saúde, não pode aplicar essa técnica. Mas eles também não têm dados sobre o que acontece com um bebê que é deixado chorando até dormir. Então, tem a teoria, né, das pessoas da criação com apego, neurocomportamental, que diz que isso é um absurdo, deixar o bebê chorando. E eu já recebi famílias na consultoria que o pai é doutor em psicologia, professor de universidade, e fala, não vai acontecer nada na vida da criança, porque todas as demandas são atendidas só naqueles dias específicos que a gente fez a aplicação da técnica, deixou chorar, não vai influenciar nessa criança ficar traumatizada depois. Então, tem essas vertentes diferentes, e eu respeito todas. Eu acho que a gente não pode dizer que é errado, né, que não pode aplicar, mas tem que correr atrás de saber se funciona e se você está fazendo a metodologia correta, porque tem estudos que mostram que essas técnicas funcionam sim. Perfeito. Carol, agora falando de outro ponto, né? Sabendo que você, né, como consultora do sono, né, estudiosa, que se especializou em medicina do sono, eu queria que você me falasse um pouco agora, falando de Maternitar, né, que é uma empresa muito legal, muito revolucionária, né? Nós não vemos muito isso no mercado. Queria que você explicasse alguns truques dos produtos que você mais vende, principalmente para bebê, porque eu acho que as mães que mais sofrem com sono são as mães de bebês. Tipo assim, eu ainda sofro, mas elas sofrem mais. Então vamos dar um foco nela, né, e nos produtinhos de bebê que podem ajudar a criança e por quê. Explica um pouquinho deles pra gente. Então, o nosso objetivo é vender produtos, né, através do nosso e-commerce, da nossa loja física, que apresentem alguma solução ali para o sono. Então, hoje, campeã de vendas é a nossa naninha. Ela é um diferencial, é o tamanho. Na verdade, esse produto também veio de conversa com mães, porque elas sempre me mandavam um vídeo do bebê dormindo com um pano desse tamanho na cara. Aí porque fala assim, a naninha é um pano com um bicho na cabeça. Isso, e eles só vendem a naninha assim, um bichinho com um pano desse tamanho. Que é o que eu tinha. Aí eu tinha, no tecido que a gente usa para fazer nosso lençol térmico, sobrava uma ponta. E aí eu virei lá no meu ateliê e falei assim, gente, vamos tentar fazer alguma coisa com esse tecido para eu vender como naninha, porque essas naninhas estão representando risco de sufocamento. Então eu peguei minha mão, coloquei assim num papel de molde, desenhei um bichinho e hoje assim é o que é mais vendido. E aí ele, além do tecido, né, que é muito gostosinho, que é uma pelúcia, só que é pelo curto, que não representa risco deles sufocarem, ele também é recheado com flores secas de lavanda. E a gente usa óleo essencial bem pouquinho, bem assim, na concentração permitida para bebês, para poder associar uma terapia ao objeto de transição. Que eles usam isso aqui para botar no rostinho assim, e as mães gostam, então. Então tem dado certo, elas indicam para a amiguinha leva, gosta também, indica outro. Sim, nossa, eles amam dormir com isso aqui. Eles agarram a naninha, é o objeto de apego, né, que a gente fala na hora do sono. Mas me fala uma coisa, a diferença dessa lavanda para as lavandas tradicionais, que a gente não vai citar nomes de marcas. Isso aqui tem lavanda, então induz ao sono. Não é qualquer um que induz ao sono? Não, tem que ser um óleo essencial de qualidade, uma lavanda de qualidade. Se for muito diluído, for só uma essência, não vai chegar no sistema nervoso central, que é onde ela faz o efeito dela. Maravilha, muito bom saber disso, porque às vezes as mães acham assim, nossa, vou pingar um negócio de lavanda, vai fazer milagre. Mentira, não faz. Nossa, aqueles shampoos com lavanda, por exemplo, você bota na banheira, gente, é uma cosquinha. É melhor jogar um chá de camomila e botar o bebê pra dormir. Não, e eles chamam assim, de shampoo do sono, da hora do sono. Isso que mentira, cara, a gente é enganado o tempo todo, meu Deus. Desculpa, gente. Vocês foram enganados. Mas é isso, vai, mostra o outro. O outro que eu trouxe também, que representa muito a nossa proposta, a Maternitar, é a almofada vertebrale. Essa almofada, ela foi feita pensando esses bebês que têm que dormir de barriga pra cima, recomendação para sono seguro, das academias de pediatria. E aí o bebê fica muitas horas de barriga para cima em uma superfície firme, que é o colchão densidade 18 do berço. E aí o que acontece é que eles acabam desenvolvendo algumas assimetrias cranianas.
algumas deformidades cranianas, como, por exemplo, a plagiocefalia e a braquicefalia, que é quando o bebê fica, usando um termo mais popular, assim, com a cabeça amassada. Você olha o bebê de lado assim, a cabeça aqui é amassada, ou tem um amassado na lateral. Então, o que essa almofadinha faz? A gente consegue posicionar a cabeça do bebê aqui de forma que eles não tenham esse contato com a superfície dura. E, ao mesmo tempo, por ser um produto que não vai ficar escorregando, que não é grande, que não vai forçar a coluna, também é saudável para o bebê dormir, é seguro. Legal, gostei. Uma outra coisa que eu trouxe também, que aí eu não poderia deixar de falar sobre a amamentação, são as nossas rosquinhas. Também quis fazer uma rosquinha diferente do que a gente vê no A mercado. amamentação é sofrido também. Se o sono é sofrido, a amamentação tá pau a pau ali, né? Para quem não conhece, a rosquinha ela tem o objetivo de proteção dos mamilos, né? Nesse começo da amamentação, que o mamilo fica sensível, às vezes a gente não consegue nem colocar o sutiã ali no seio. E também ela absorve o leite que pode cair aqui, né? Enquanto ele tá caindo, tá na pojadura, né? Eu não sabia dessa de absorção do leite, porque eu achei que era tipo assim, pra fazer uma distância, porque ela é grossinha, do tecido do sutiã ou da blusa pro mamilo que tá fissurado, né? Eu achei que era isso só. Então. Não sabia que absorvia o leite, legal. E aí a gente tem essa proposta de, como eu sempre falo, né, os arremates manuais e as costuras internas, porque tem muita rosquinha de amamentação que tem a costura para fora, acaba pegando no mamilo da mãe. A gente quis trabalhar com algodão. Eu usava absorvente de peito, só que eu achava que doía. Eu usava absorvente para não sair pingando na blusa. Você lembra das conchas de silicone que usava também? Isso eu não usei. Mas absorvente eu achava tipo assim, dói, mas eu vou usar porque eu não quero pagar mico saindo com um negócio pingando. Aí as consultoras ensinavam as mães a fazer uma fralda enrolada para colocar. E aí a gente pensando, né? Essa fralda pode ser um objeto pode legal. ser um objeto legal para Massa, adorei. Boas ideias, hein? Realmente muito revolucionária, Marco. Agora vamos falar de crianças mais velhas, que é um assunto que me interessa, porque aí depois a gente já encerra. Quando a gente fala desse sono da criança mais velha, né? E o soninho na cama dos pais. Ai, ela fez 1 ano e meio, 2, já quer botar a cama montessoriana, porque o quarto fica lúdico, lindo. Ela começa a andar, ela acorda sozinha e bota, sei lá, quer tirar o pijama, ou abre e bota a roupinha. Isso é mentira, porque quando elas acordam sozinhas de manhã, elas vão fazer o quê? 6:30 da manhã, às vezes, que a mãe não acordou, porque acordou à noite, às vezes, ainda, né? Nesse 1 ano e meio. Ela quer ir pra cama do pai, ainda não deu a hora da mãe e do pai de acordar, porque mãe de primeiro ano dorme a noite picada, então ela quer mais 1 horinha de sono. O que ela faz? Bota pra cama, que é o que eu fiz. A minha dormiu lindamente em berço. Quando começou a andar, que ela chorava no berço, eu falei, meu Deus, essa menina vai pular do berço. Vou botar na cama montessoriana. Hoje eu acho que eu errei, que eu botei cedo, entendeu? Que ela teve autonomia de vir. Ah, não, vou buscar ela no quarto dela, pra tirar do berço. Deixa ela vir. Ela veio, tá até hoje. Veio com 1 ano e meio, está até hoje. Eu falo isso, que o caminho para você fazer uma cama compartilhada sem querer É você deixar essa coisa do bebê sair da cama, do quartinho e botar na sua cama. Aí começa às 6 da manhã, daqui a pouco vai 5, depois 4, 3. 3. É isso aí. Aí daqui a pouco ela tá só começando o sono na cama dela e tá querendo. Porque ela deu um despertar depois. mãe. É o que eu falei, o sono vai ter despertares. Os ciclos de sono, eles vão intercalar sono leve, profundo e despertares. Bebês, na idade da sua, fazem em média 4 despertares, 3 por noite. Bebês de 5 anos? Bebês de 5 anos. 3 despertares por noite, assim, normal. Esse despertar é fisiológico. Ela vai ter. Nós adultos também temos, só que a gente faz o quê? Muda de posição e dorme. Meu Deus. E aí tem muitas camadas do que você falou. Por exemplo, o adulto tem noção de que a gente botou a cabeça no travesseiro aqui, ó, e eu vou dormir desse lado da cama. Você não vai me encontrar no outro dia de manhã com a cabeça do outro lado, a não ser que eu tenha tomado alguma coisa, né, feito alguma coisa aí antes, que pode acontecer. Mas o bebê, ele não tem essa noção. Então, hoje não tem uma recomendação das academias de pediatria sobre a idade melhor para passar para cama, mas o que eu recomendo para as mães, inclusive pega essa dica, para que não, tá me ouvindo. Para que não querem cama compartilhada, qual que é a sua recomendação? Eu não queria e sem querer ela veio para mim. Isso. Primeiro observe a movimentação que a sua criança ainda faz. Se o berço não tiver sem segurança, porque tem criança que ameaça pular e realmente tem que passar para cama antes. Eu tinha segurança, eu que achei que era hora. Não tive essa informação que ia ficar para sempre. Eu achei que ela ia acordar às 7 da manhã e vir para minha cama. Aí você espera ela parar de se movimentar tanto no sono.
Quando você começar a observar que a sua criança está ficando sempre do mesmo lado da cama, porque depois de um ano você já pode botar um travesseiro. Poxa, botou a cabeça no travesseiro, está dormindo com a cabeça no travesseiro. Já são indícios de que estaria pronta para ir para a cama. E eu acho... Tá voltando pro sono sozinha, seria isso? Não, é porque é uma criança que já não se movimenta tanto, que já tem uma maturidade de ficar na cama. Entendi. Porque cama Montessori, a ideia é a criança ter autonomia, só que, gente, às vezes, no meio do sono, dependendo se tiver 1 aninho e meio, 2 aninhos, eles levantam. Eu tenho vídeo da maternidade, vários bebezinhos que as mães mandam vídeo e falam: meu Deus, Carol, eu tô achando a cama Montessori perigosa. Bebê, às vezes, no sono, nessa movimentação intensa, senta. E aí, não sabe que tá sentado, porque tá num estágio de sono que não tá acordado, mas também não tá no sono profundo. E aí, vai achar que tá com a cabeça na cama, pá, bate a cabeça no chão. Ou bate na gradezinha da Montessoriana, igual tinha. Eu acho perigoso ainda, o bebê ficar numa cama mesmo sendo Então peguem essa dica. Como Montessoriana, tem que analisar muito bem a idade, a hora certa e o perfil do bebê, se tá Isso aí. não. Os meus, por exemplo, eu só senti firmeza de passar pra cama próximo dos 3 anos. Montessoriano você passou, né? Que é baixinho. Eu coloquei uma cama, não era no chão, era um pouquinho mais alta, mas mesmo assim, o meu filho mais novo chegou a cair depois dos 3 anos ainda. Mas não era aquela cama normal de solteiro. Não, ainda botei grade. Ele chegou. Ele se mexeu tanto nessa noite que ele chegou a conseguir vazar pelo espaço onde não tinha. Gente, isso é muito complexo, viu? Tem que pensar. E a outra coisa é isso de você falar que o bebê acordou, porque, como eu disse, na fisiologia do sono natural, isso vai acontecer. O que nós temos que fazer? Sua filha não tinha autonomia para voltar a dormir sozinha. Não tinha. Então, o que a gente que não quer cama compartilhada tem que fazer? O bebê foi na sua cama, você vai lá, pega o bebê com o mínimo de conversa que você conseguir, sem estímulo nenhum, leva de volta para a cama dela. Fica lá do lado um pouquinho, se ela não tiver autonomia. Eu fiquei por cama de casal agora. E aí, não tava mais é isso aí. E aí, assim, você pode até ter a cama compartilhada no quarto da criança, né? É e depois que eu faço às vezes, foi a minha solução. E depois ir se afastando para dar autonomia de forma gradual. Gente, Perfeito. A gente falou sobre técnica de choro e não falou que você consegue dar autonomia para o seu filho, que a maioria das mães que estão comigo na maternidade escolhe uma forma gradual e acolhedora de você dar essa autonomia. Isso você pode fazer. Quem tem filho de 8 anos que ainda está dormindo aí na cama dos pais, que está assistindo a gente, também pode fazer isso de forma gradual. Existe uma técnica britânica chamada afastamento gradual. Você é da época daquela Super Nanny? Que passava no GNT, uma britânica. Da época, sim, adolescente, mas eu achava interessante, eu via. Ela mostrava essa técnica do afastamento gradual. É utilizado há muitos anos, desde a década de 60, Então, essa coisa de você... Primeiro você tenta não deitar mais, depois você tenta só sentar do lado. Depois você vai afastando um passo em direção à porta a cada 3 dias, a cada 4 dias. Aí a família vai fazer do seu jeito. O importante é que o bebê vai se sentindo seguro para saber que ele pode começar a dormir sozinho e se manter dormindo sozinho. Às vezes eu saio da cama dela. Tipo, na cama dela, que hoje eu mudei de Montessoriana que eu não tava mais dando conta, que ela cresceu e eu também, pra de casal. Deve ter uns 2 meses lá em casa. Aí eu vou saindo, mas tem vezes que eu entro e saio umas 2 vezes na noite. É isso aí. Aí até você dar essa segurança pra você conseguir sair de vez. Um dia a gente vai fazer um podcast só sobre cama compartilhada, depois assim, ó, pergunta e resposta. Isso aí. Eu topo. Pra mim, tô dentro. E assim, gente, mais uma vez, isso é pra quem não quer cama compartilhada. Porque se você tá feliz com a sua cama compartilhada e você quer, continue, porque o sono pode ser muito saudável. Tem gente que dá certo, né? Porque assim, tem gente que fala assim, não quero, tá atrapalhando o meu sono a ponto de eu ficar estressada, tá atrapalhando minha relação com o marido, porque é a hora que, né, à noite, a hora que a gente quer relaxar, e às vezes acontece isso, bota ela pra dormir 8h30. Aí, cara, deu meia-noite, já tem 4 horas de sono dela quase. E eu ainda tô ali na série. Nem é sempre, tá? Porque eu também costumo dormir cedo, assim. Umas 9h30 eu já apago a luz, dia de semana, 10h30. Mas às vezes no sábado, ela tá dormindo comigo. Deu meia-noite, eu ainda tô ali. Não quero tomar um vinho, É aquele negócio de ficar em casa virar um lazer também. Quero ver uma série com meu marido, tô no 2º capítulo, velho. Aí atrapalha tudo, né? Quando a gente fala de saúde, né? Vou falar essa pauta aqui pra terminar. Quando a gente fala de saúde e o sono, qual que é a relação do sono com toda a parte da criança maior, do adolescente? O que isso influencia até na vida adulta? Esses hábitos bons de sono e o que não
o que que desinfluencia? Por exemplo, assim, uma influência ruim, igual a gente estava falando assim, em relação à cognição, em relação à atenção, atraso de, não só de crescimento, né, mas de atenção mesmo da criança na escola. O sono impacta muito a qualidade de vida da criança acordada. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente finalizar. A gente tem um número imenso de trabalhos na literatura, faz muitos anos que isso já está sendo pesquisado, e começaram mostrando, primeiro, essa parte de crianças com privação de sono faziam mais acidentes domésticos, caíam mais, quebravam mais os dentes. Crianças maiores. Crianças, bebezinhos também, que já aprendeu a andar, está em privação de sono, né, costuma se acidentar mais. E aí depois começaram a mostrar a parte cognitiva. E ano passado, 2024, saiu um estudo que está de acesso aberto. Eu até falo para as minhas mães, gente, se você tem algum conhecimento em inglês e gosta de ler, é um artigo que eu acho que vale a pena não só para profissional da área da saúde você entender como o sono ele influencia no desenvolvimento cerebral. Então a gente tem para sempre. Para sempre. A gente tem um bebê, como eu disse, nos 1000 primeiros dias de vida, na nossa barriga, formando ali o que seria a pré-célula neurológica. E aí quando o bebê nasce, depois ali dentro das suas 24 primeiras semanas de vida, essa célula ela vai sofrendo os prolongamentos que vão ser responsáveis pela nossa cognição. Então é uma célulazinha se ligando à outra. E esse trabalho mostra que tem momentos que isso só acontece que é durante fases específicas do sono. Então, por exemplo, o sono REM é um sono que ele é responsável pela formação dessas novas conexões, que a gente chama de plasticidade. É como se o cérebro estivesse fazendo assim, ó. E o sono não REM é para aprimoramento de memória. Tudo que o seu bebezinho aprendeu durante o dia, pegar um lápis, né, virar, desvirar. Aprendizados do dia. É durante o sono que essa memória é aprimorada, como se fosse fixar ali na cabeça da criança. No cérebro mesmo. Isso também é válido para crianças maiores? Também. Então, esse estudo mostra que quando a criança vive em privação de sono, o bebê vive em privação de sono, a gente tem uma chance maior de desenvolver algumas questões cognitivas como hiperatividade, a falta de foco, a dificuldade na memória e outras questões metabólicas, igual você falou. Concentração, igual você falou sobre o crescimento. A gente sabe que a importância, né, do sono para metabolismo do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. E aí tem outras coisas também, por exemplo, esse bebê ele tem uma chance maior de ter obesidade. Obesidade, todo mundo na fala. vida adulta. Tem um monte de trabalho sobre sono e desenvolvimento pônderostatural, que é altura e peso. E quando a gente fala de hábitos do sono, se a criança vai se tornando um adolescente com esses hábitos que não são corrigidos, provavelmente o adulto vai ter esses hábitos ruins. E aí que piora, porque como que você muda? Você vai ter que botar um monte de remédio, suplementação, porque aí começa a ver mesmo na vida social, que um adulto que não vai ter concentração, que às vezes vai ter um metabolismo lento, estou falando aqui como leigo, tá? Sim. Mais chances de obesidade, diabetes, essas coisas e tudo mais. E aí, é por isso que eu sou completamente contra a privação de sono. Se você não quer cama compartilhada, se você quer que seu bebê durma no berço, busque informação para o seu bebê dormir com qualidade no berço. Se você quer a cama compartilhada, né, você vai ter um sono de qualidade para sua família, por mais que seu bebê ainda te solicite na madrugada. Então, é aquela coisa chata do tipo, eu não gosto de cama compartilhada e eu quero obrigar as pessoas a entenderem que isso é ruim. Eu não sou essa pessoa, eu acho que você tem que fazer aquilo que vai funcionar na sua casa. O que eu sou contra, e eu falo para todas as famílias, é privação de sono, exatamente por esse motivo. Sono não é só uma necessidade fisiológica de descanso. Olha, na saúde no futuro, né? E essa coisa de cama compartilhada, eu ouço muita gente também falar assim, nossa, mas minha criança só vai ser criança essa vez na vida, até uns 9, 10 anos, até daqui a pouco ela não vai querer mais, então ela vai sozinha sair da minha cama. E é verdade por um lado, mas assim, se isso não está influenciando numa privação de sono dela, e nem sua, e nem do seu marido, e seu casamento tá ótimo, tá tudo bem, então que viva dessa forma, cada um vive do jeito que quer, né? Se não atrapalhando a saúde, tá bom, né? É isso aí. Cada um seja feliz na sua casa com a sua realidade de sono, com certeza. Perfeito, Carol. Que aula. Tô muito feliz que você veio aqui. Tô muito Nossa, tô assim, também. grata por essa indicação, porque já conheci um pouco do seu trabalho, mas não tão profundamente nessa parte, né, de estudo do sono. Acho que a gente tem muita coisa para fazer ainda depois daqui. E é isso, tô feliz demais com tudo que você trocou com a gente. Obrigada pelo seu tempo, tá bom? Eu agradeço pelo tempo de vocês, pela atenção. Foi uma delícia ficar aqui com vocês. E a você que nos assiste, eu agradeço também pela companhia. Acompanhe os próximos episódios dessa temporada e um Feliz Natal para todos.
O De Mãe para Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Voltaremos em breve com mais assuntos para uma maternidade leve, plena e feliz. Até lá! Gostou? Muito bom, vamos ver.